Primeiro dia de inscrição do ProUni tem algumas coisas que você precisa cuidar para não ter problemas depois no ProUni. E eu vou explicar tudo isso detalhadamente para você nesse vídeo. Fala campeões, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Primeira coisa, preciso me inscrever no primeiro dia? Olha, você não precisa, não tem ninguém obrigando você a fazer inscrição no primeiro momento, no primeiro dia de inscrição. Mas eu aconselho, por quê? Primeiro, no ProUni, a gente não tem divulgação de nota de corte. Pelo menos nos últimos anos, a gente não teve e a expectativa é que esse ano também não tenha. Então, o que acontece? Por que você vai esperar o segundo dia para fazer a inscrição? Se você não vai ter nota de corte para considerar no segundo dia para escolher as suas possibilidades. Não tem motivo. Então, muita gente vende aí na internet falando, se inscreve só no segundo dia porque é melhor para sua estratégia. Não é. Você tem direito a 3 parciais, com 2 classificações de cada. Se você perder o primeiro dia, você só vai ter direito a mais 2 parciais. Então, por que você perderia essa oportunidade? Sendo que o ProUni só divulga a classificação que você tem lá nas suas 2 opções. Não faz sentido. Então, você não é obrigado, mas eu aconselho por conta principalmente do cenário do ProUni. A segunda coisa, cuide com as informações que você vai colocar. Quando você vai preencher o questionário e também o seu grupo familiar, tudo que você coloca lá precisa comprovar depois. Então, se você preencher as coisas de qualquer jeito, primeiro, pode prejudicar a sua classificação se você coloca alguma coisa errada. E segundo, que se você preenche informações erradas e esquece depois, e você for pré-selecionado, o que vai acontecer? Você vai precisar comprovar as coisas daquela forma e a instituição pode te reprovar, porque você preencheu as informações de maneira incorreta. Quando você for fazer a sua inscrição, veja o questionário com calma, responda com tranquilidade e preencha o grupo familiar, os dados, data de nascimento, renda com calma, para você não preencher errado e assim você tem a tranquilidade que está tudo certo. Se você for pré-selecionado, você consegue comprovar tudo normalmente. Então cuidado, porque se você errar isso, você pode perder a tua vaga. Outra coisa é o seguinte, a ordem das opções importa e muita gente não sabe. Olha, durante os dias de inscrição, a ordem não muda muita coisa, tá? Então até a sexta-feira, a ordem das inscrições não vai afetar você. Você pode ficar tranquilo. Mas agora, no resultado final e na lista de espera, importa e importa muito. Por isso você tem que pensar bem qual que vai ser a ordem das suas opções. Por quê? Primeiro, se você tem nota para passar nas 2 opções, você fica obrigatoriamente com a primeira. Não pode escolher a segunda, tá? Isso muita gente não sabe, muita gente não lembra. Você pode consultar os vídeos dos outros anos. Tem muita gente que vem perguntar: Eduardo, eu passei na minha primeira opção, mas eu queria a segunda. Posso trocar? Não pode, não tenho o que fazer. Então, por isso, entenda bem que a ordem importa. Além disso, outra coisa, se você não é pré-selecionado em nenhuma das 2 opções, nas 2 chamadas singulares, você pode concorrer à lista de espera. Só que você não pode escolher a opção, você concorre na sua primeira opção, se ela ainda tem vaga. Só concorre na segunda, caso a primeira não tenha mais vagas. Por isso, entenda bem esse detalhe, que você tem que cuidar com a ordem das suas opções, pois elas importam e muito. Se você colocar uma ordem errada, você pode eventualmente ser pré-selecionado numa faculdade que você não queria tanto, quando você poderia ser aprovado naquela que você tem mais interesse, ou até mesmo participar da lista de espera de uma opção que você tem menos chances. Então, muito cuidado com esse detalhe que muitas pessoas erram. Outra coisa que, inclusive, sobre a ordem das opções que você pode usar na sua estratégia é o seguinte: se na primeira chamada, você for aprovado na segunda opção, você ainda pode concorrer à segunda chamada na sua primeira opção. O contrário não, se você passa na primeira chamada na primeira opção, você não concorre mais, só se não formar a turma. Então quem passa na primeira chamada na segunda opção, ainda concorre na segunda chamada na primeira opção, tá? Você pode usar isso na sua estratégia, por exemplo, colocar como segunda opção uma que você tem mais garantia de passar na primeira chamada e na primeira opção colocar aquela que você mais quer, que você tem a possibilidade de passar na segunda chamada, porém depende. Assim, mesmo que você seja aprovado na segunda opção na primeira chamada, você pode assumir aquela vaga. E se depois, na segunda chamada, você for aprovado na primeira opção, você pode cancelar a segunda e assumir a primeira. Então, muitas pessoas fazem isso e também é uma ótima estratégia para você usar. Só que muita atenção aqui.
é válido apenas até a segunda chamada. A lista de espera não, como a gente explicou no vídeo lá da segunda-feira. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhe também da ordem e dessa questão aí de estratégia que pode te ajudar bastante. Lembrando que só participa da lista de espera quem não passa em nenhuma das duas opções, nas duas chamadas regulares, ou quem passou e foi reprovado por não formação de turma. E uma coisa muito importante que é o seguinte, se você que está aí realmente quer alcançar o seu sonho de entrar na faculdade, assim como toda essa galera entrou para os guias da aprovação e conseguiu, você pode ser contemplado com isso também. Lá nos guias da aprovação eu ensino para você na prática, com aulas, tudo sobre as estratégias exclusivas, como encontrar as universidades que você mais tem chance de aprovação. E além disso, você também tem acesso a aulas que explicam minuciosamente tudo sobre os processos seletivos para você não cometer erros, já que na internet tem muita fake news. E além disso, nós temos aulas sobre a documentação para você não perder a sua vaga por bobeira, por não entender os documentos. E por óbvio, você tem acesso a um grande privilégio, um grupo exclusivo comigo para poder tirar todas as suas dúvidas. A gente consegue responder apenas quem é do grupo, então se você quer tirar suas dúvidas, lá nos guias da aprovação você vai conseguir. E o pessoal que adquire fala que é muito barato pela quantidade de benefícios que tem. Então você, se quer alcançar o seu sonho de entrar na faculdade também, aproveite os guias da aprovação, porque lá nós vamos ajudar você a alcançar o seu objetivo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Uma outra coisa que você precisa lembrar também é o seguinte, são 3 parciais. Então você vai ter direito a 3 parciais durante esses dias de inscrição. Como são 3 parciais, cada parcial tem 2 opções, se você quiser, você tem direito a 6 classificações. Então você tem que traçar uma boa estratégia de quais vão ser as suas opções durante esses dias, para você ver bem quais são as suas classificações. Não deixa para tomar decisão com base na emoção. Toma uma decisão racionalmente para você ver boas opções em todas essas parciais. E também não coloca qualquer opção lá só para você dizer que colocou alguma coisa. Não, coloca apenas coisas que você realmente tem interesse, porque isso ajuda muito você lá no final. Outra coisa que você também precisa lembrar é o seguinte, a partir da primeira parcial, a gente já fala sobre isso em outros vídeos, mas é o seguinte, no ProUni a gente tem a dupla classificação, algumas pessoas chamam isso de classificação fantasma, que é o seguinte, pensa comigo no seguinte cenário. Um aluno, ele está aprovado na primeira opção. No caso, ele está em primeiro de 5 vagas na primeira opção. Daí na segunda opção, como a nota dele é muito boa, ele está em primeiro de 8 vagas. Como ele está sendo aprovado na primeira opção, ele não pode ser aprovado também na segunda. Mas a posição dele continua sendo considerada na segunda. Daí o que vai acontecer? Como aqui ele está em primeiro de 8 vagas e ele não pode ser aprovado, aqui eles vão chamar o candidato que está na posição 9 de 8 vagas. Ou seja, por conta da dupla classificação, nós vamos ter pessoas sendo aprovadas fora do número de vagas. E você precisa entender isso e usar na sua estratégia. Porque assim, vamos supor que você está concorrendo a uma opção que tenha 20 vagas. Obviamente, no caso, é praticamente impossível os 20 estarem sendo aprovados ali. Provavelmente vai ter muita gente que está colocando ela como segunda opção, está sendo aprovado na primeira, e assim o pessoal de fora vai estar sendo convocado. Então, o que eu recomendo você fazer aqui? Sempre considerar como se tivesse vagas a mais, ou seja, mais pessoas sendo convocadas por causa disso. Então, por exemplo, se tem 20 vagas, considera ali que possivelmente até a posição 25, 26, 27, o pessoal esteja sendo pré-selecionado. Dessa forma, você consegue ter uma noção maior de quais são as suas chances de aprovação, tá? Muita gente não sabe sobre isso no ProUni, inclusive na internet você vê muita fake news, gente dizendo que isso não é verdade, e todo ano tem que ficar provando lá no Instagram, aqui no YouTube também, que isso está acontecendo e que nós temos aí situações como essa, gente fora do número de vagas sendo pré-classificado, como você pode ver ali. Então, muito cuidado com isso, porque você tem que usar isso na sua estratégia, pois te ajuda muito, tá? Quem entende isso é como se tivesse, assim, um bônus de estratégia, enquanto muitas pessoas, muitos produtores de conteúdo, inclusive famosos, que tem muito mais seguidor que eu, falam que é coisa diferente, sendo que a gente consegue ver na prática todo ano que está acontecendo a mesma coisa, tá? Então cuidado com isso, porque isso sendo usado na sua estratégia com uma expertise, com certeza vai aumentar muito suas chances de aprovação. Eu já consegui aprovar diversos alunos só de entender bem esse detalhe,
que faz uma diferença enorme. Por exemplo, eu tinha um aluno no início do ano que ele queria ser aprovado em uma das duas de Curitiba. Era a FPP e a outra agora me esqueci o nome, acho que era Santa Marcelina. Não, Santa Marcelina é de São Paulo, era uma outra lá de Curitiba. Mas ele queria a Pequeno Príncipe de fato. Só que na Pequeno Príncipe tinha tipo 5 vagas e ele estava na posição 9. E todos os dias ele não estava passando. Daí chegou na última parcial, na posição 9 de 5, ele estava sendo pré-classificado. E chegou no final, ele foi de fato aprovado na primeira chamada. A gente manteve aquela opção lá, confiou que ia dar certo e de fato deu certo. Então isso mostra que isso faz uma diferença enorme. Porque, por exemplo, 9 de 5 vagas, quem que ia pensar que ele ia ser pré-aprovado, né? No caso, que ele ia ser pré-selecionado. Então isso faz uma diferença significativa na estratégia, tá? Por isso, use isso com muita maestria, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme. Então seria basicamente isso, pessoal. Muito boa sorte para vocês durante esses dias de inscrição do ProUni. Todos os dias teremos conteúdos aqui para ajudar vocês. Não esqueça dos guias da aprovação para ajudar você a alcançar o seu sonho por um preço super barato. Você pode ter acesso direto a mim, a aulas exclusivas para tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Boa sorte, um grande abraço, valeu e até a próxima.